Stefan Zweig foi um dos maiores escritores do planeta de todos os tempos. Seus livros venderam milhões de exemplares e parte de sua obra foi adaptada para o cinema e para o teatro. Ele nasceu em Viena, na Áustria, em 1881 e morreu no Brasil, de forma trágica, dando fim à própria vida em Petrópolis em 1942. Ele era pacifista e antinazista. Sua obra chegou a ser queimada em praça pública pelos fascistas. Ele se refugiou na Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Seu caso de amor com o nosso país se transformou num grande livro, onde ele celebra esta beleza e também a capacidade do brasileiro em harmonizar conflitos no mundo em guerra. Os 70 anos do livro Brasil, País do Futuro é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Antes de deixar a vida por vontade própria, com a mente lúcida imponho-me a última obrigação: dar um carinhoso agradecimento a este maravilhoso país, o Brasil, que propiciou a mim e a minha obra tão gentil e hospitaleira guarida. A cada dia aprendi a amar este país, mais e mais. Em parte alguma, eu poderia reconstruir a minha vida, agora que o mundo da minha língua está perdido e o meu lar espiritual, a Europa, autodestruído. Saúdo a todos os meus amigos, que lhes seja dado ver a aurora desta longa noite. Eu, demasiado impaciente, vou-me antes. Petrópolis, 22 de fevereiro de 1942. Stefan Zweig escreveu esta declaração, em seguida matou-se, aqui, nesta casa. Brasil, País do Futuro, lançado há 70 anos, é um livro com as impressões de Stefan Zweig sobre o Brasil. Para fazer pesquisas para o livro, o autor subiu os morros das favelas cariocas, participou de festas na Bahia e no Recife e andou por São Paulo. Diniz, Brasil, País do Futuro. Que livro é esse? Que importância? Enfim, fala um pouco dessa obra. Esse é um livro, talvez é o título mais badalado que existe no mundo, porque ele se incorporou às metáforas de todo mundo, né? Então, o Obama esteve aqui, fez 2 discursos, nos 2 discursos falou no Brasil, País do Futuro, sem saber do Stefan Zweig nem nada, porque virou uma espécie de sobrenome do Brasil. Você fala Brasil, vírgula, País do Futuro. Quando ele começou a escrever o livro, ele já era uma grande celebridade da literatura mundial. Era o escritor mais traduzido europeu, mais traduzido no mundo, não é? Antes da guerra, antes de 39. Mas ele nunca tinha feito livros políticos. Ele era especialista em biografias maravilhosas, em novelas muito intensas, muito adaptadas pelo cinema. E ele descobriu o público feminino justamente com esse tipo de literatura, muito influenciado pelo Freud, ele era amigo do Freud, então ele tinha todo um envolvimento com a literatura. E, de repente, um homem como Stefan Zweig resolve fazer um livro político, porque é um livro político, sobre um país que era conhecido, mas o Brasil não tinha essa importância, não é? E ele queria justamente, quando ele começou a escrever o livro, falou, não, eu quero fazer um lançamento mundial. E ele consegue, estando em Nova York, ele lançou 6 edições, praticamente simultâneas. Em português, que serviu para Portugal também, em espanhol, em francês, em inglês, alemão e sueco. Mais ou menos simultaneamente.
Isto, naquela época, é uma façanha editorial espetacular. Stefan Zweig nasceu em Viena, na Áustria, em novembro de 1881. Foi um escritor de ascendência judaica, educado na Áustria, na França e na Alemanha. Stefan Zweig graduou-se em Filosofia e Letras. Cristina, não tem ninguém que conheça um livro tão bem quanto o seu tradutor. Você traduziu o livro do Stefan Zweig para o português. Como foi isso, traduzir há tão pouco tempo? Bem, é verdade, o tradutor é um leitor muito privilegiado. E eu, ainda por cima, tive o privilégio de traduzir um livro que é um olhar de um estrangeiro sobre um país. Eu também sou de uma família de descendência estrangeira, então nós também temos um certo viés por aí. Então, isso foi muito fascinante. O que mais me cativou foi esse poder refazer esse olhar do estrangeiro. E eu sou jornalista de uma pessoa, um escritor, que foi um repórter. Ele, em 5 meses, ele levantou a ficha, entre aspas, de um país inteiro, que é o Brasil. Não sei se você sabe, mas era para ser um guia de viagem. Na época estava na moda guias de viagem, livros, não necessariamente totalmente factuais, mas livros que os visitantes pudessem levar para ler. Não havia Google, etc. Então, ele dividiu o livro em partes factuais, digamos assim, história do país, economia, cultura, e depois se deteve nas cidades. No Rio de Janeiro, que ele amou, se apaixonou em 36, quando esteve aqui a primeira vez. Minas Gerais, São Paulo, a história do ouro, do café e a região amazônica. Quem realmente é capaz de sentir o Brasil, viu beleza suficiente para metade da vida. Stefan Zweig. O que fascinou essencialmente o Stefan Zweig com relação ao Brasil foi que ele viu, primeiro, um país exuberante, riquíssimo e tal, mas isso outros também existe. Mas o que ele encontrou aqui e não encontrou nos Estados Unidos, que também é grande, é exuberante, mas não viu isso lá, eu vou usar a palavra que não é apropriada, cordialidade. É um país sem diferenças brutais. A capacidade de harmonizar. De harmonizar tudo. Inclusive a questão racial, que era coisa muito sensível para ele, que não esqueçam que em 36, quando ele chegou aqui, o Hitler já tinha assumido o poder e já tinha promulgado as leis raciais que eram terríveis na Alemanha. Então, e depois logo começou a guerra, que era uma guerra inicialmente racista pela superioridade da raça alemã. Então, quando ele chega aqui e vê essa harmonia nas ruas, ele descreve, olha, eu vejo todas as cores da palheta de um pintor. É sinal de que há encontro, que há mistura, que há combinação. Claro que se a gente for fazer um mergulho na história, você vai ver que o Brasil teve o problema da escravidão. Mas para o estrangeiro que anda na rua e vê essa palheta multirracial... aparentemente harmônica, razoavelmente harmônica, ele fala, não, isso não existe nos Estados Unidos. E ele já tinha ido aos Estados Unidos várias vezes. Então, isso o fascinou e ele queria, naquele mundo conflagrado pelo ódio, ele queria justamente mostrar que existe um país rico, a possibilidade de com a convivência. possibilidade de convivência. De convivência. É isso que ele queria vender. É comovente ver as crianças de todos os matizes da epiderme humana, chocolate, leite, café, voltando da escola abraçadas. E tal união física e espiritual atinge os níveis mais elevados, as academias e os cargos estatais. Stefan Zweig. Ele vem para o Brasil a primeira vez em 36. Qual é o contexto, então, que a Europa está passando? Pois é um contexto já, né, de muita polarização, até porque você tem esses novos estados, por um lado, sendo constituídos,
né, regimes autoritários de direita fortíssimos. É o nazismo que já está, Hitler já tinha assumido o poder em 1933, é o Mussolini na Itália assumindo o poder, é Portugal com Salazar, é a Espanha, a derrota da Guerra Civil Espanhola, Franco assumindo o poder. Então, um contexto de muita radicalidade, né? Isso muito polarizado com o comunismo, por outro lado. Quer dizer, para quem tinha uma ideologia muito definida, que não era o caso do Stefan Zweig, de alinhamento com o projeto socialista, né? Tudo bem, mas para quem não tinha, quer dizer, você tem um momento ali onde esta coisa mais humanista, mais liberal, não tinha mais vez, porque existia essa grande polarização. Ô, Diniz, como é que a palavra Brasil chegou chegou nele? Como é que ele começou a falar, como é que ele ouviu falar, como é que... Anselmo, não foi por acaso, não foi assim que ele estava pegando um prospecto de viagem, não foi assim. Ele, no fim dos anos 20, ele começou a ficar preocupado com o mundo. Ele era um homem ele era formado em história, era doutor em história e tinha uma visão sobre o mundo com muita cuidado, né? Ele percebia o que estava acontecendo. Em 1928, ele já tinha estado na Rússia soviética, ele tinha estado nos Estados Unidos, ele conhecia a Europa de todos os lados e ele estava percebendo que o mundo estava sendo esmagado pelo comunismo stalinista, pelo materialismo americano, que ele detestava, ele falava prosperity, aquela coisa da prosperidade, e pelo ódio racial que ele percebia na Europa toda. Racial, nacionalista, tudo isso. E aí ele falou, não, deve existir, como ele era um idealista, deve existir em algum canto do planeta, algum lugar que tenha ainda os valores humanistas, os velhos valores europeus dos quais ele era fruto, e de repente, por acaso, ele se interessou por um filósofo alemão que era vivo então, chamado Hermann von Keyserlingk, que era um homem rico, mas que viajava muito e ao viajar filosofava. Então ele escreveu um livro chamado Meditações Sul-Americanas. Esse Keyserlingk foi um homem importante na sua época, hoje ninguém se lembra dele. E ele gostou desse livro, porque tinha ali um retrato profundo daquele continente exótico, que era a América do Sul, né? Só os exploradores se interessavam. E de repente, em 1936, surgiu a oportunidade. Foi convidado pelo PAN Club, uma organização internacional de escritores e poetas, ao Congresso de Buenos Aires. Ele falou, tudo bem, eu vou a Buenos Aires, como eu já queria, mas eu paro no Brasil. Legal. E aí começou uma história de amor que não acabou.